Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos falar aqui hoje sobre Botafogo e Vitória. Lógico, sempre tem um resquíciozinho de Botafogo e Galo, né, que passou, o que ainda vai vir semana que vem, 7 dias para a final da Libertadores. A ansiedade tá a mil, mas temos ainda que focar no Brasileirão. Temos Vitória e depois temos Palmeiras terça-feira para decidir se a gente mantém vantagem, abre vantagem ou, quem sabe, no pior cenário, perde a liderança do Palmeiras. Ninguém quer isso, baixa na madeira, mas vamos conseguir aí manter uma boa vantagem e ir para Buenos Aires com o ânimo lá em cima, tranquilos, para fazer um bom jogo contra o Galo. Hoje tem Vitória, hoje tem retranca. O Botafogo sofre muito com retrancas ultimamente, mas tem que ganhar hoje de qualquer jeito. Ó, antes de começar o vídeo, temos que estar na área, temos aqui um pouco de Globo Esporte, temos Band, temos tudo para você sobre o Fogão. Mas antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Também temos a área de membros, ali onde fica inscrever-se, onde ficava inscrever-se, agora fica seja membro, clica lá, aparecerão 4 planos. Tem plano de R$3, R$5, valores simbólicos para caber em todos os bolsos e você ajudar o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui. Muito boa, muito cara, né? Para você, para fazer um bom serviço todos os dias para você, trazendo tudo sobre o Fogão aqui no canal. Então, vamos ao vídeo. Falta exatamente uma semana para a final da Libertadores. A Globo vai transmitir o grande jogo entre Botafogo e Atlético Mineiro no próximo sábado, a partir das 4 horas da tarde. Mas antes, o líder Botafogo tem compromissos pelo Brasileirão. O de hoje é contra o Vitória no estádio Newton Santos e é para lá que a gente vai agora para falar com a Camila Barbieri. Oi, Camila, boa tarde para você. Oi, Débora, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Um jogo bem interessante, né? Porque o Botafogo segue aí na busca pelo título brasileiro, mas vê o Palmeiras encostar só 2 pontos de diferença com o time paulista, que inclusive é o próximo confronto da próxima rodada. O Vitória tenta se afastar da zona do rebaixamento, com certeza vai ser um jogão. E hoje aqui o Arthur Jorge não vai contar com 2 jogadores, Alexander Barbosa e nem Luiz Henrique. Eles foram expulsos no último jogo contra o Atlético Mineiro, então desfalcam o time. Vamos dar uma olhada no campinho para ver como é que vem esse Botafogo, que tem o John no gol, na lateral direita Vitinho ou Mateu Ponte, Adrielson substituindo o Barbosa e o Bastos fazendo dupla de zaga com ele. Do lado esquerdo, Alex Telles ou Cuiabano. No meio, Gregory, Marlon Freitas e Savarino. Lá na frente, Thiago Almada, Júnior Santos deve ser o substituto de Luiz Henrique e Igor Jesus na referência do ataque. Mais de 35 mil torcedores confirmados para esse grande jogo daqui hoje. Tragam capa de chuva, viu, porque vai chover. Beijo, Débora. É bom e preparado, Camila. Obrigada pelas informações. O Botafogo vai enfrentar hoje um time muito difícil, que é o Vitória, que é o 7º melhor visitante, né? O Vitória que arrancou e conseguiu deixar para trás aí aquele perigo de cair, já tem um tempinho. O Thiago Carpini faz um baita trabalho no Vitória, né? É um time que algumas estatísticas mostram que vai ser o jogo hoje. Eu acho que é o 4º time com menor posse de bola no Campeonato Brasileiro todo. Ele vai entregar a bola para o Botafogo e se fechar lá atrás. Contra o Atlético Paranaense, pouco tempo atrás, fez um jogo com 5 na primeira linha de defesa, mais 2 volantes de marcação na frente dela, linhas baixas muito próximas. Vai ser mais um jogo de retranca, antijogo, e o Botafogo tendo que se virar para fazer um golzinho aí, ou para ganhar de 1-0 no finalzinho, ou para fazer um golzinho, abrir o Vitória e conseguir abrir a porteira como foi contra o Peñarol. Mas será um jogo difícil. Eu tenho mais preocupações para hoje do que eu tenho para terça-feira, onde eu estou confiante de que no jogo franco, aberto, trocação franca ali, o Botafogo é mais time e deve ganhar o Palmeiras. Eu confio nisso. E você? Eles vão ficar nessa rodada, outros nem tanto assim, mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente acompanhar toda a matéria, tudo sobre a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se liga. Na matemática, 5 times ainda sonham com a conquista do título brasileiro. Mas faltando 4 rodadas para o final, Flamengo e Inter são azarões. E as chances muito maiores são do Botafogo líder, do 2º colocado Palmeiras e do Fortaleza, que está em 3º. A projeção indica um duelo entre Palmeiras e Botafogo com jeito de final na próxima terça-feira. Só que antes, as 2 equipes vão entrar em campo para enfrentar equipes que brigam na parte de baixo da tabela. O Fogão, que viu a diferença de 6 pontos em relação ao Verdão, cair para apenas 2 nas últimas rodadas, recebe logo mais o Vitória, 12º colocado no Newton Santos. Estamos
a fazer aquilo que é o nosso caminho. Faltam 12 pontos. 12 pontos para disputar e vamos à luta. Também neste sábado, o Palmeiras pega o Atlético Goianiense, lanterna e praticamente rebaixado para a Série B, em Goiânia. Estou muito satisfeito com o desempenho da equipa, espero e quero que os nossos jogadores mantenham este espírito e esta atitude que já vem do último jogo. Ontem o Fortaleza perdeu a chance de se aproximar dos líderes. Vencia o Fluminense até os 39 do segundo tempo, mas levou o empate com este gol de Cano e agora está 5 pontos atrás do Botafogo e a 3 do Palmeiras. Já o Flu ganhou a posição do Juventude, mas segue muito ameaçado em 15º lugar. Terça volta ao Maracanã para enfrentar o Criciúma, que neste momento abre o Z4. Aí eu te pergunto, você ainda cai naquele conto mesmo que emoção só tem no mata-mata? Meu amigo, reta final do Campeonato Brasileiro, a gente não sabe ainda quem vai para a Libertadores. Nós não sabemos o campeão, se o Botafogo vai pipocar, porque é o seguinte, do lado do Palmeiras, do lado do Abel, ó, tranquilidade, a pressão é toda do Botafogo que deixou o Palmeiras chegar. O Palmeiras que só tem um Campeonato Brasileiro há algumas boas rodadas. E eles já viram o cenário do ano passado. E o Botafogo não está podendo escolher muito, tem time titular ou time reserva, uma vez que pode acabar a temporada super bem, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, como pode acabar sem nada. O Galo vem numa fase não muito boa, pode decidir jogar justamente quando? Aonde interessa mais, porque cai o dinheiro maior e uma premiação para salvar a temporada. Eu estou falando da Libertadores, ou seja, pontos corridos, é bom demais. Corinthians vai para a Libertadores? Não vai? Vai para a pré? E o São Paulo? Tem muita coisa pra gente acompanhar nessa reta final. Pode ter certeza, eu me amarro nos pontos corridos. Acho que tem que ter pontos corridos, tem que ter mata-mata, tem que ter de tudo um pouco. Eu só acho muito engraçado essas narrativas, né? Ah, não, a pressão é toda do Botafogo, que tem que ganhar aí a Libertadores, o Brasileiro, deixou o Palmeiras chegar, etc e tal. A vantagem que era de 6, agora de 2. Depende do ponto de vista. O Botafogo teve a vantagem de 1 ponto já. Agora ela é de 2. Depende do lado que você olha. Era de 1, agora é de 2. O Palmeiras só tem o Brasileirão desde agosto. E até então não conseguiu passar a gente nenhuma rodada. Estamos desde meados de agosto, o Palmeiras falando que agora já era. Palmeiras focado só no Brasileirão. Vai chegar, vai passar. Botafogo dividido em 2 frentes. E agora, não sei o que, sei lá. E aí? O Botafogo segue líder. E a vantagem que já foi de 1 ponto, agora é de 2. Quando vai acabar esse discurso de só tem o Brasileirão? E outra, só tem o Brasileirão, realmente. O Botafogo tem a pressão, nossa, o risco de não ganhar nada. O Palmeiras mais ainda. Porque o Palmeiras só tem o Brasileirão. O Botafogo tem o Brasileirão e Libertadores. Pode ganhar os 2, pode não ganhar nenhum dos 2, ou pode ganhar um dos 2, o que já é um baita feito. Pô, ganhar a Libertadores ou o Brasileirão, tu tá gigante. Agora o Palmeiras só tem Brasileirão. Porque já perdeu a Copa do Brasil. Já perdeu a Libertadores. Quem tem a maior pressão, na minha opinião, é o Palmeiras. Que pode não ganhar porra nenhuma esse ano também. Se o Botafogo pode não ganhar nada, o Palmeiras pode mais ainda não ganhar nada. Porque eles têm uma única chance de ganhar título, que é o Brasileirão. E estão atrás. O Botafogo tem 2 chances de ganhar título. O Brasileirão, que está na frente, e a Libertadores. Que pressão maior é essa do Botafogo que o Palmeiras não tem? Aí só não tem essa pressão na cabeça da mídia SP, que quer tirar o peso do Palmeiras. Essa sim, quer tirar a pressão que existe muito grande no Palmeiras e jogar todo no Botafogo. O Botafogo pode ser campeão de 1, ou 2, ou 0. O Palmeiras, no máximo de 1. E muito provavelmente de 0. Então, olha só. A pressão maior, quem joga a vida no Brasileirão é o Palmeiras. O Botafogo tem 2 frentes. Isso é negativo porque cansa mais? Quem sabe? Mas é positivo. Porque se perder um, pode ganhar o outro. E se o Palmeiras perder o Brasileirão? Vai ganhar o quê? Paulistão? A mídia, quando quer inventar uma narrativa e maquiar uma negatividade, transformando ela em positividade, ela é profissional. Quando ela quer tirar uma chance grande do Botafogo de ter um baita ano e fazer parecer que vai ser um ano horrível, enquanto o Palmeiras pode ter um ano horrível e fazer parecer que vai ser um baita ano, a mídia é profissional nisso. Porra,
o marketing é maravilhoso. Brasileiro, claro, tem um confronto direto pela frente, mas o foco amanhã é no Vitória, um jogo em casa aqui no Rio de Janeiro. Colocar no papo a Jéssica Maldonado, setorista do Botafogo lá no GE. Globo. Jéssica, bem-vinda ao Tá Na Área. Boa noite para você. Botafogo volta a jogar em casa, provavelmente com um time também que pode se defender em determinado momento. Talvez seja uma coisa a ser analisada para o time do Arthur Jorge. Furar retrancas tem sido problema para esse Botafogo. Boa noite, Bené, boa noite, Betão, Coutinho, para todo mundo que está acompanhando aqui o Tá Na Área. Esse tem sido, sim, um problema do Botafogo, né? Nos últimos jogos, inclusive no último jogo em casa contra o Cuiabá, o Botafogo teve muitas finalizações, foi o jogo com mais finalizações no Campeonato Brasileiro de 2024, mas não conseguiu converter as chances que criou em gol. Algo parecido também aconteceu no último jogo contra o Atlético Mineiro, naquela prévia da final da Libertadores, jogo que terminou com confusão ali. Mas esse tem sido um problema aí do time do Arthur Jorge, que jogou também recentemente contra o Criciúma e teve esse problema aí de furar a retranca. O Arthur Jorge até já havia comentado sobre isso, né, como estratégia, tem colocado ali na reta final do jogo contra o Galo, até fez com que mais bolas fossem alçadas na área, algo que não é muito característico do time do Botafogo, botou jogadores... na verdade, ele povoou ali, né, o setor ofensivo para tentar alçar bolas na área, para ver se conseguia furar aquela marcação que por vezes era de 5, uma linha de 5, outras uma linha de 6 do Atlético Mineiro. Isso pode ser tratado, né, como uma prévia assim, da final da Libertadores, porque o Atlético Mineiro, apesar de ter que sair para jogar, também vai ter que se defender, e o Atlético Mineiro é um time que joga com 3 zagueiros. Então, esse jogo de amanhã contra o Vitória, às 7h30 da noite, no Newton Santos, o penúltimo jogo do Botafogo, jogando em casa, né, na temporada, pode ser que o Arthur Jorge tenha também esse problema, e aí a gente vai ver se as alternativas estão sendo criadas, além dessa que eu mencionei agora há pouco. A gente viu também, além dessas bolas para a área, né, para tentativa dos jogadores cabecear, a gente viu alguns jogadores tentando chutes, né, de fora da área, de longa distância. O Almada foi o principal finalizador do time, e o Marlon Freitas também está tentando, né, no jogo contra o Cuiabá, até colocou uma bola na trave, mas o Botafogo está tentando sair aí dessa situação incômoda que os times têm se posicionado, né, se colocado um pouquinho mais, povoando ali aquela parte mais atrás. Mas é isso, eu imagino também, né, que esse jogo vai ser para testar esse setor ofensivo do Botafogo de novo. E quando a gente analisa os jogos que faltam para o Botafogo na temporada, falando assim dos adversários, analisando posição na tabela e tudo mais, talvez seja o jogo mais acessível, porque depois da sequência, Palmeiras e Internacional fora, e o Botafogo volta a jogar em casa só contra o São Paulo na última rodada, e aí São Paulo pode estar brigando por vaga direta na Libertadores, enfim. Mas mesmo assim a gente já apontou até no programa de hoje, né, Coutinho? O Vitória tem uma evolução nítida nessa temporada. Talvez nem seja o caso de só se fechar, de ser aquele time como a gente viu o Atlético Mineiro jogando com um a menos no Independência. Pode causar danos ao time do Botafogo? Pode. Assim, eu acho que se a gente pegar a maior parte dos minutos, salvo aconteça alguma coisa estranha, uma expulsão cedo, alguma coisa assim, ou um gol muito cedo do Botafogo, vai ser esse cenário do Vitória jogando em contra-ataque, mas o que não quer dizer, como você falou, que o time só vai fazer isso, só vai se defender. Inclusive o Vitória tem apresentado isso recentemente, né? Ganhou o Palmeiras fora de casa, por exemplo, nesse Campeonato Brasileiro, venceu jogos importantes dentro de casa. É claro que, de acordo com a partida, a equipe vai se comportar de maneira diferente. Eu acho que o Botafogo, dentro de casa, pela qualidade que tem, pela necessidade que tem, é natural que se imponha, que tenha a bola, que empurre o Vitória para trás. Agora, o Botafogo tem que ter uma coisinha chamada equilíbrio nesse momento, né? E aí eu não digo só pelo que aconteceu no jogo contra o Atlético Mineiro, do jogador Luiz Henrique saindo do vestiário e tacando garrafa numa segurança, Barbosa querendo entrar em rinha de galo ali com o Igor Rabelo, sendo expulso de uma forma tosca no final do jogo. Ofendendo a imprensa. O Alex Telles preocupado com a pergunta que o cara tá falando. Gente, o Botafogo, ele é líder do campeonato, ele joga o melhor futebol do país, ele tem que se preocupar com isso. É finalista da Libertadores. Ele tem que pensar
em coroar o grande ano que ele fez. Não é ficar preso a esse tipo de coisa tão pequena, tão minúscula, que não vai levar o time a lugar nenhum. Não vai levar o clube a lugar nenhum, né? Até num estádio maior. É caixa de banana, né? Sim, é caixa de banana. E se a gente for lembrar os empates recentes, eu, sinceramente, estava até tendo essa conversa lá em cima da redação hoje. Com algumas pessoas. Eu não acho que o Botafogo seja um time que tenha problemas para criar contra quem se fecha, não. O Botafogo é um time muito bem organizado para fazer isso. O problema do Botafogo nesses jogos, para mim, foi a ansiedade. E aí entra o outro lado da parte mental. Em vários momentos o Botafogo tinha o domínio, o Botafogo criava, mas o Botafogo na hora da finalização se precipitava, ou na hora do último passe se precipitava, e aí na reta final dos jogos passava a alçar muita bola na área, sendo que é um time que tem organização para trabalhar com ela no chão, para criar. Quer ver um bom exemplo disso? É o jogo contra o Peñarol, né? Talvez tenha sido o jogo de maior carga emotiva para o Botafogo no ano. Sim. É um primeiro tempo que o Botafogo tem dificuldade para criar e não muda uma vírgula para o segundo tempo. O que acontece no jogo 5-0 o Botafogo? Abre a porteira, né? Com uma grande atuação. Cara, é geralmente o que acontece em jogos assim. Era até um Peñarol incomodando o Botafogo na área do Botafogo, cara. Verdade. Estranho, não tinha feito isso contra o Flamengo. Saía até um pouquinho mais. Exato. Né? E aí, tentava não ficar só sendo pressionado. Tentava jogar e no segundo tempo o Botafogo... Pra mim, o principal o Botafogo tem um técnico hoje que não deixa acontecer o que aconteceu ano passado no clube. E alguns jogadores, é claro, também. O perfil do elenco do Botafogo mudou de alguns jogadores, mas o Botafogo tem um técnico hoje que, depois do que aconteceu na quarta-feira, não fala sobre a arbitragem coletiva, não terceiriza a culpa, não fica superdimensionando a treta entre os jogadores, a briga lá com os segurança, fala de futebol e tem um discurso positivo. É nisso que o Botafogo tem que se concentrar, né? É entender que está muito mais perto de ser campeão do que de entregar título. Sem dúvida. E o Betão, acho que o que tem de diferente entre esses dois últimos tropeços do Botafogo é que contra o Cuiabá, eu acho que é um jogo que a gente já viu vários campeões brasileiros passarem por isso. Amassar o adversário jogando em casa e aí o goleiro faz milagre, o zagueiro tira a bola em cima da linha. O Botafogo teve, como a própria Jéssica disse, um número de finalizações recorde dentro do Campeonato Brasileiro. Acho que contra o Atlético que pega mais, porque é o que o Coutinho falou, muitas bolas alçadas na área. O Everson não é tão exigido no segundo tempo, que o Botafogo joga com um jogador a mais durante 45 minutos. Enfim, talvez o jogo do Galo chame mais atenção, mesmo sendo um jogo como visitante, que na teoria daria mais dificuldade. O Atlético Mineiro é mais time que o Cuiabá. Então, mas aí tinha aqueles fatores. Assim como o Botafogo, o Atlético estava desfalcado também, e tinha a questão de jogar com portões fechados fora da arena no Horto. Isso, no pré-jogo, me dava uma sensação de um Botafogo, que mesmo o Botafogo com os seus desfalques selecionáveis, ele tem um elenco que ele botaria em campo um time que, não tinha porquê falar, meu Deus, assim, e somado a essas circunstâncias de portão fechado, fora do campo do Galo, daria um contorno de favoritismo pro Botafogo. O engraçado que a gente viu no jogo isso acontece, né? Aconteceu recentemente com o Flamengo, com o Corinthians no jogo de Itaquera. Só que diferente é que todo mundo comenta que até aquele momento o Corinthians era um time com dificuldade de criar. Aí, agora até melhorou, tem uma crescida de rendimento. Era algo que se falava, o Corinthians era marcado pelo quê? O Corinthians tem dificuldade de fazer gol, de criar. Então, o Felipe Luiz teve jogador expulso, fechou a casinha e cria aí, Corinthians. Só que a diferença é que quando o Galo perde o jogador, o Rubens, no primeiro tempo, e faz basicamente a mesma coisa, o Botafogo é um time que cria muito. Então, assim, vai ficar com um a mais, beleza, vai fazer ali uma linha de 5, vai atochar ali da área o Milito, mas o Botafogo tem competência de criar e não conseguiu. Bateu, sofreu e acabou. O Milito conseguiu o que ele queria, exigir que o Botafogo fosse pelos lados, cruzando bola. Aí tem algumas questões. O Savarino faz uma falta tremenda, né? Assim, Savarino junto com o Almada é uma outra coisa. O Almada é bom de bola pra caramba. Mas os dois meias juntos dão um volume de jogo absurdo. Ainda teve o Igor, que só entrou no final do jogo. Teve o Igor, que entrou no final do jogo. Então, assim, teve alguns detalhes do jogo, mas a questão que chamou a atenção foi essa, que o Botafogo é um time que cria muito. Então, você dá a bola pra ele criar e se entrincheirar, você pode conseguir algumas coisas, mas, de repente, não vai surtir aquele efeito que o Botafogo vai te atropelar. E não conseguiu. É que eu acho que o Galo conseguiu esse lado que o Botafogo não pode. Deixar que o adversário
entre na cabeça do Botafogo. O Botafogo não tem por que se estressar, né? Ele, como a gente está falando aqui, ele é o líder do campeonato, ele está na final da Libertadores. É uma agenda muito positiva para o Botafogo pegar a pilha de jogadores cascudos, como o Davidson, como o Hulk. Ok, são experientes, vão provocar ali, você tem que seguir o teu rumo. O que me chamou a atenção foi que o Botafogo ficou pilhado e aí o nervosismo tira a precisão e não conseguiu abrir o placar, né? O Botafogo não pode cair nesse erro, porque futebol tem de sobra. Ô Jéssica, aí pensando, né, nesse próximo jogo contra o Vitória, passada a data FIFA que atrapalha o Botafogo a usar o que tem de melhor, a gente já pode imaginar um time com o Igor Jesus de volta, o Savarino, mas não tem o Luiz Henrique nem o Barbosa. O Barbosa, substituto natural, o Adrielson na zaga, os dois são suspensos, né, o Barbosa e o Luiz Henrique. No ataque é Júnior Santos, tem alguém na frente dessa fila para começar jogando amanhã? Então, não tem, né, o Luiz Henrique, o Botafogo já até jogou sem o Savarino, né, na última partida o Savarino acabou sendo cortado do banco, ele vinha de jogos na data FIFA, mas como o Betão estava falando, é um jogador importante e vai retornar ao time para esse jogo de amanhã. Então o Savarino é um jogador importante e vai voltar ao time amanhã. No último jogo foi o Eduardo quem jogou. Agora na frente, né, o Luiz Henrique foi expulso, né, foi expulso em súmula, basicamente, por ter jogado uma garrafa, né, de água em uma das seguranças lá no Independência. Ele é uma baixa no time e a tendência, pelo que a gente tem conseguido apurar aqui, é que Júnior Santos comece ali na ponta direita. A gente tem que destacar aqui que o Jefinho entrou também ao longo da partida e entrou bem no jogo contra o Atlético Mineiro. Mas me parece que o Júnior Santos, né, está à frente, então ele deve jogar naturalmente. A gente lembra que no início da temporada o Júnior Santos era quem jogava mais ali aberto, né, pela ponta direita. Então imagino que o Júnior Santos seja o titular no time de Arthur Jorge amanhã e naturalmente outra baixa que é na zaga. O Barbosa foi expulso no fim do jogo também contra o Galo. O Adrielson deve ser o titular, né? Naturalmente o Adrielson é o reserva imediato para a zaga, então o Adrielson vai substituir o Barbosa e aí na frente tudo indica que Júnior Santos vai ser o titular, até porque o Júnior Santos, né, ele era titular, um jogador que vem se recuperando. A última vez que ele esteve em campo como titular foi justamente quando ele lesionou lá em julho, ainda contra o Internacional, no fim de julho. Desde então ele fez, né, o processo ali de recuperação de fratura na tíbia, recuperou, voltou a jogar contra o Grêmio, depois teve umas complicações e agora está retornando e retomando, né, tudo que precisa ali, o ritmo de jogo. Então eu imagino que nesse jogo contra o Vitória, Júnior Santos vai ser titular. Valeu, Jéssica, muito obrigado pelas informações sobre o Botafogo. Amanhã, então, tem Botafogo e Vitória às 7h30 da mesmo horário de Atlético Goianiense e Palmeiras. Então é isso, multitelas no Premier para acompanhar essa briga pelo título. Valeu, Jéssica, volte sempre ao lado do Botafogo. Vai ser fácil, assim, recolocar as coisas no lugar, Mendel? Bom, Bruno, pelas declarações, o Botafogo mostra uma tranquilidade para a sequência da temporada, para a sequência do Campeonato Brasileiro. Apesar do empate aqui contra o Atlético Mineiro, a diferença diminuindo para o Palmeiras para 2 pontos, os jogadores dizendo que seguem nessa luta com o mesmo empenho de antes, com a mesma tranquilidade de antes. É assim que o Botafogo segue também, claro, pensando na final da Conmebol Libertadores. Um jogo com portões fechados na Arena Independência, pelos incidentes na final da Copa do Brasil na Arena MRV. O Atlético Mineiro com um time muito mexido, né? Jogadores que não puderam jogar, estavam na data FIFA. O Arana voltando da seleção com problema no tornozelo. E também o Scarpa, né? Antes do jogo, sentindo dores no joelho, foi cortado para a partida. O Hulk começando no banco. O Botafogo também com mudanças na equipe, também pela questão da data FIFA. O Savarino, por exemplo, jogou a partida inteira da Venezuela, fez gol, não foi relacionado para a partida. O Igor Jesus, que jogou 60 minutos no jogo da seleção, entrou só no finalzinho. Já o Luiz Henrique jogou 36 minutos pela seleção brasileira no dia anterior e jogou a partida e fez um carnaval ali na defesa do Atlético Mineiro. O Rubens fez 2 faltas nele, foi expulso aos 39 minutos do primeiro tempo. O Atlético
que já sofreu uma pressão do Botafogo. O Botafogo pressionou ainda mais o Atlético Mineiro. O Everton trabalhou bastante, o Botafogo buscando essa vitória. Queria, claro, manter a distância para o Palmeiras, mas o jogo acabou 0-0 e no finalzinho o Alexander Barbosa, numa confusão com o Igor Rabelo, também foi expulso. O clima esquentou na Arena Independência, depois do jogo muita confusão. Mas a gente vai ouvir agora os jogadores, né, falando, jogadores, técnicos, personagens dessa partida falando do empate 0-0 entre Atlético Mineiro e Botafogo na Arena Independência, a prévia da decisão da Conmebol Libertadores. Não, o Galo é um time de muita vontade, muita guerra, né? Viu hoje dentro de campo, né, com a mente o jogo todo, e a gente soubemos sofrer, soubemos defender. O Botafogo é um time de muita qualidade, grandes jogadores também, mas a gente soube defender ali, esse ponto foi muito importante para a gente somar no Brasileirão. Além de equilibrado, o jogo do dia 30 ele é totalmente diferente de hoje. Hoje valia 3 pontos, o de lá é um jogo só, quem ganhar sai campeão, um jogo muito mais nervoso do que o de hoje, você pode ter certeza. Hoje acabou configurando mais nervoso por conta de não ter torcida, não ter estágio, o pessoal lá fora grita, treinadores deles grita, banco deles grita, nosso grita. Este partido de hoje para fortalecernos de que estamos vivos. Nosotros no tenemos ninguna duda de qué somos, cómo lo podemos hacer. Somos conscientes de que todo lo que ganamos ha sido por mérito propio y todo lo que hemos perdido también ha sido responsabilidad nuestra. Saímos daqui líderes novamente, continuamos sem perder. Levamos daqui um ponto, tendo em conta que é para nós pouco, pensando naquilo que era o nosso grande objetivo, vir cá ganhar. Sabíamos que íamos ter um jogo difícil, este Atlético é uma equipa boa. Hoje não quis muito jogar, dizer que um ponto, seguimos líderes, estamos a fazer aquilo que é o nosso caminho, faltam 12 pontos para disputar e vamos à luta. Tá, então Arthur Jorge falando então desse ponto conquistado contra o Atlético Mineiro. O fato é o Botafogo segue líder, só que agora 69 pontos, Palmeiras 67, a diferença entre os dois cai para 2 pontos. O Atlético Mineiro na 11ª colocação, agora com 43 pontos, a 4 pontos da zona de classificação para a Libertadores e a 6 pontos da zona de rebaixamento. O fato é que o Atlético Mineiro, que vem de 5 jogos sem fazer gol, são 8 partidas sem vencer nessa sequência aí na temporada. Próximas partidas do Atlético Mineiro enfrentando o São Paulo sábado fora de casa e o Botafogo enfrentando o Vitória sábado em casa. É a sequência dos dois finalistas da Conmebol Libertadores depois deste empate quente na Arena Independência, 0-0 Atlético Mineiro e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Então é isso, pessoal, fico por aqui. Daqui a pouquinho tem jogo, tem Botafogo e Vitória, decisão. Temos que conseguir buscar o triunfo, né? Como fala o tricolor baiano, não fala vitória, fala triunfo. Temos que triunfar hoje diante do Vitória para conseguir manter uma boa distância do Palmeiras. E quem sabe, né? Vai que futebol é uma caixinha de surpresa. Futebol é uma coisa imprevisível. Vai que o Atlético Goianiense arranca o empate, né? Brasileirão tem disso. O Lanterna pega o vice-líder, pega o líder e tira um pontinho. Pode acontecer. Vai que o Atlético Goianiense faz a boa. Não estou muito confiante para isso não, mas pode ser que aconteça, né? Vamos ver qual vai ser, né? Botafogo pode hoje aí manter essa vantagem ou ampliar ela para decisão antecipada do Brasileirão, que é o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Estou confiante demais para esse jogo. O Botafogo que adora ser atacado para atacar de volta, jogo franco, trocação franca de ataque e defesa, contra-ataques, né? Um jogo bem jogado. Quando não tem antijogo, o Botafogo costuma sair melhor nas partidas. Então, fico por aqui, pessoal. Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos também a área de membros, lá onde ficava o botão de inscrever-se, agora seja membro. Clica lá, vão aparecer 4 opções de planos. Você escolhe ali valores simbólicos de 3, 5 reais por diante. Qualquer valor que couber no seu bolso já vai ajudar muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui para fazer um bom serviço para você. Sou o Rafael, fico por aqui. Até mais tarde, estarei no jogo. Quem me encontrar lá, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, fazer o esquenta pro jogo mais tarde. E é isso aí, pessoal. Fico por aqui e até o próximo vídeo.